barro amassou. Se o barro não se deixa amassar, a imagem nunca vai aparecer. Se as mãos de Deus o barro disser não, os pés do mundo inteiro pisarão. Qual barro sei que sou em tuas mãos, do pó tu me formaste, meu Senhor. Mas tua imagem me se revelou, foi quando tuas mãos barro amassou. Bom dia, estamos chegando por aqui. Foi quando tuas mãos Se barro você está por aí amassou. também, dá um aleluia, né? Um glória. Se o barro não se deixa amassar. Esse domingo é Se 31. o barro não se deixa amassar, Vamos ver aí o som, como é que tá? a imagem não nunca acessou vai aparecer. Agora sim, peraí. Se as mãos de Deus o barro disser não, Agora sim, peraí. Aí, os pés do mundo inteiro pisam. chegamos. Aleluia, glória. Glória Bom a dia Deus. ou boa tarde, porque já é meio-dia e Amém. 7 Aleluia. e estamos aí. Hoje é segunda-feira, Segunda-feira, dia 25 dia 25 agosto. de agosto. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Só terminar de compartilhar aqui. Então, Talamine. Hoje a nossa devocional número 238. 238, o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. Glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe essa semana, o seu dia, todos os desafios que terão aí essa semana. Você tem sabedoria, entendimento, graça superabundante de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em todo tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Amém, amém. Sejamos todos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vamos lá. O Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. Pois, bem, a vinda do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas. Mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra das suas mãos, que as suas mãos realizam. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Por dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, e o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que abaixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Ai dos que pretendem a iniquidade, prendem a iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse
a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso o Senhor, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías 5, 7, 12 ao 16, 18 ao 24. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem que olhar para essa câmera aqui ou para outra lá? Qual delas? Verde. A do celular, então. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Águida. Deus abençoe cada um de quem vocês. Está no Facebook aí, a gente não está vendo aqui. Boa tarde a todos, todas em nome de Jesus. Boa tarde também a você, tá? A gente está sem o celular do Facebook aqui agora. Olha, esse é o famoso capítulo dos ais. Os ais de Isaías, os ais do Senhor. Ai, eu acho que tem 5 ou 6 ais aí, né? Ai, isso, ai, aquilo. Ai dos que. Então, por aí. Vamos lá, Você já investiu em algo que deu errado? Que perguntinha. Você já investiu? Quem nunca? Você já votou em alguém que não deu certo? Nossa, né? Enfim, você já investiu em algo que deu errado? Quantos cursos de internet você já comprou para ficar rico e milionário por R$10? R$9,99. R$49. Eita! Há muitos anos atrás, o governante do Brasil subtraiu dinheiro da poupança de milhares de brasileiros. Em um só dia, milhares de pessoas perderam muito dinheiro. Olha, votamos tudo no homem. Ele vai resolver o problema do Brasil. A primeira coisa que ele faz, captou o dinheiro de todo mundo. Bloqueou todas as poupanças do Brasil, né? Então, e aí, tem gente que tá resgatando até hoje, irmãos, esse negócio aí. As pessoas perderam muito dinheiro e tudo que tinham guardado pela vida toda. Pessoas tiraram a própria vida por causa desse golpe, irmãos, dessa ação aí do governo. Foi uma tragédia. Isaías conta a história do homem que fez tudo certo para plantar uma vinha e dela colher os melhores frutos e resultados. Porém, quando chegou o tempo da colheita, as uvas eram azedas. Já pensou você plantar um monte de milho, milharal, canavial, cenouras, sei lá, qualquer coisa. E aí, quando você pega o primeiro fruto, você morde, em vez de estar doce, está salgado, está azedo. Em vez de estar salgado, está podre. Meu Deus do céu, com coisa ruim. Né? É isso que está acontecendo aqui. Estavam azedas, né, as uvas. Por isso, os planos que fez quando a plantou não aconteceram. Deu tudo errado. Tudo errado. A decepção do agricultor foi enorme, causando-lhe muita tristeza. E é isso que acontece quando investimos em algo que não nos dá o resultado esperado. Nós ficamos tristes e decepcionados, né? Exato. E aí por isso é usar. Os que pensam assim, o que fizeram assim, fizeram tudo errado, estavam esperando uma coisa e veio outra. E aí a gente não pode desanimar, porque isso acontece mesmo, acontece no mundo inteiro, isso acontece, né? Pessoas, por exemplo, que estavam com a aposentadoria garantida, Daqui um ano tem que trabalhar, estão trabalhando até o dia de hoje.
E olha que isso já faz mais de 30 anos que isso aconteceu. Foi muito terrível mesmo, e as pessoas estão colhendo o fruto amargo, o fruto azedo daquele governo até o dia de hoje. Infelizmente, né? Infelizmente, isso é uma realidade, ó. Deus diz que essa vinha, que é o início do texto lá de Isaías 5, eu quero te convidar a ler o capítulo inteiro de Isaías capítulo 5. A gente não colocou aqui todos os versículos porque são muitos, mas pegue lá o capítulo 5 de Isaías e leia, desde o primeiro versículo até o último, e ali vai falar sobre essa questão da vinha, do agricultor, do terreno fértil, da colina fértil, de todo o trabalho que ele teve ali para preparar o solo, para escolher as melhores sementes, para dar todo o cuidado, né? Então ele teve um grande trabalho. Então Deus diz que essa vinha é a nação de Israel, é o seu povo. Amados, nós, se a gente não tomar cuidado, a gente também azeda o caldo. Entorna o caldo azedo. Entorna o caldo, deixa o caldo azedo, né? Aquele bombom de uva delicioso, que a hora que morde a uva, ela azeda. Sai até a água dos olhos, de tão azeda que ela é, né? E a pessoa que compra o morango do amor, e vai lá, tá e não aguado. não tem, né? Tenho que comer esse morango do amor aí, que ainda não Tá comi. acabando já, passando a febre já. Ah, que nada, vai ter sempre isso aí. Então, olha, ele pergunta, né? Deus pergunta, no texto ele pergunta: que mais poderia ter feito por ela, pela vinha, que eu não tenha feito? Eu fiz tudo que poderia ter sido feito, eu fiz. E não deu certo, é uma grande decepção. O problema não está no agricultor, o problema não está em Deus, o problema não está na terra, não está na terra. Não está no trabalho do agricultor, do Senhor, não está no seu cuidado, porque ele é fiel, ele faz tudo certo. Então, onde está o problema? Olha para a pessoa do seu lado. Você? Olha para a pessoa do seu lado e diga: o problema é a semente. O problema está na semente. Quem é a semente? Eu, você, nós, né? Somos a semente. Mas, amados, olha, tem mais um detalhe aqui. O problema estava na semente, né, ali do agricultor. Porém, a semente era boa. O agricultor, ele não escolheu sementes de uvas bravas ou de uvas azedas. Ele escolheu as melhores sementes. E como então que ela se tornou ruim a ponto de não produzir o fruto esperado? Porque a semente decidiu ter vida própria. Então veja só, a colina era boa, o solo era bom, a irrigação era boa, o adubo era bom, a semente era bom, o agricultor era bom, tudo era bom, era para dar tudo certo, mas A inteligência artificial se revoltou. a sementinha deu ruim. A sementinha que era boa decidiu ter vontade própria. E quando essa semente teve vontade própria, deu ruim, né? Então, toda vez que decidimos fazer qualquer coisa que seja por nós mesmos, sem a ajuda e a dependência de Deus, dará errado. Mesmo que aos olhos dos outros dê certo, o seu fruto será azedo. Tá todo mundo vendo uma parreira, né? Uma vide linda, maravilhosa. Oh, que coisa linda, olha lá. Só que a hora que vai comer o frutinho dela, vê que tá azedo. E o agricultor a despreza. Não será aprovado por Deus e será destruído, que é o que ele fez com a vinha. Ele quebrou tudo, arrancou tudo, fez virar pasto, enfim, ele destruiu, ele não quis mais saber daquela vinha. As nossas obras não serão destruídas se forem aprovadas pelo Senhor. Amados, as nossas obras não serão destruídas se elas forem aprovadas pelo Senhor. Mas Ele só aprova aquilo que é dele, do jeito dele, conforme Ele quer. Então aqui nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida.
e perguntarmos ao Senhor: Pai, tudo que eu estou fazendo é do teu jeito? É conforme o Senhor quer? O Senhor vai aprovar? Porque se não for assim, então não vou fazer, porque aí é perda de tempo, é gerar um fruto que não será aproveitado e aí não tem motivo para ser. Então temos que ter esse temor do Senhor e essa sabedoria. Boa tarde, Isabel Moura. Deus abençoe você, Otaviano, toda a família aí. Sentimos falta de vocês. Ontem no culto, é verdade. Aleluia. Isaías aí até o capítulo 5, né, ele vem falando dessas coisas que o povo estava fazendo, se afastando, produzindo um som desagradável, um gosto amargo, né, azedo para Deus, e nos corrigindo, né, tentando nos corrigir aqui. Ele diz que as pessoas fazem as suas festas, vivem vidas alegres, mas não se importam com os atos do Senhor. Até que parece meio que os dias de hoje, alguma coisa, será? Não atentam para a obra que as suas mãos realizam. Por isso, o Senhor diz que o seu povo vai para o cativeiro, eles vão para o exílio, por falta de conhecimento, irmãos. É difícil. Deus vem avisando, aí ele chega uma hora que a elite morrerá de fome. Ele é muito específico, né? Isaías, ele vai, desde o primeiro capítulo, sendo muito específico nas coisas que vão acontecer e como vão acontecer, o que será. A elite morrerá de fome, as multidões de sede. Por isso Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. E a tradução Sheol é a mesma coisa que morte ou inferno. Inferno, né? Por isso então a morte aumenta o seu apetite. Né? Deus não recebe nada que não venha dele, mas o seu povo decidiu viver por conta própria. Né? Estão dizendo aí que uma hora a IA vai se revoltar, né? Os robôs, né? Tem filmes já antigos, né? Que o robô vai lá, tem mente própria e ele domina tudo, porque ele é muito inteligente, né? As pessoas morrem de medo disso aí. Mas aí, ó, vamos pensar assim: se a criatura de Deus se rebelou contra ele, como não vai se rebelar contra o homem a criatura do homem? Com certeza. Então, alguém vai pôr um vírus ruim no não negócio, dá para duvidar nas coisas, como sempre acontece, para que aquilo não faça só o bem, faça o mal. Esse é o perigo, né, da coisa. Então isso é algo que é possível. Então o povo decidiu viver por conta própria, mas ele queria a bênção, né? Queria a bênção de Deus. O povo usando a Deus. Vamos viver do nosso jeito, com as nossas leis, e Deus vai nos abençoando. Né? Vamos fazer as nossas vontades, vamos cumprir aquilo que a gente quer, e o Senhor só nos abençoa. O Senhor, o que o Senhor precisa fazer é só abrir o caminho para mim. É só fazer as coisas que eu estou falando, mandando, pedindo, que tá bom, né? É bem facinho. É fácil, o Senhor pode fazer todas as coisas. Não é a gente andar no caminho do Senhor, mas o Senhor andar no nosso caminho. E aí vai dar tudo certo, né? Mais ou menos assim que o povo estava pensando. A parte de Deus é fazer que tudo dê certo. O problema é que com Deus não é assim. Ele não tem uma parte. Ou ele tem tudo, ou não abençoará nada. Nossa, isso aqui é muito importante para a gente aprender. Jesus. Nós temos que aprender isso, amados. E isso desde uma tarefa doméstica até grandes realizações. Projetos, propósitos, enfim, seja o que for. Se Deus não estiver conosco ali, não adianta, né? Ele tem que estar. Olha, Isaías fala dos vários ais que o Daniel já comentou aqui. Né? Quais são os ais que estão aqui, ó, nesse texto? Ai dos que se prendem à iniquidade, ao pecado com cordas de engano. A garganta. Ontem o Daniel pregou sobre a questão do engano. No sábado também ele ministrou sobre isso. Então, as cordas do engano prendem a pessoa no pecado. Então, ai daqueles que se enganam,
que permanecem no engano e por isso ficam presos ao pecado e à iniquidade. E se prendem ao pecado com cordas de carroça. Cordas de carroça prendem o boi, né? Prendem o cavalo, prendem os animais. E essas pessoas que se prendem à iniquidade e ao pecado, olha o que elas dizem: que Deus se apresse a realizar a sua obra para que a gente veja. Então, aquilo que foi falado no parágrafo anterior: Deus, nós temos esse plano, esse objetivo, e que o Senhor agora se apresse para realizar e a gente veja que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel. E as pessoas não se submetem primeiro a Deus, mas elas querem que Deus abençoe. E ainda falam que Deus se apresse, porque é necessário, né? É necessário que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Que Deus pegue todas as nossas ideias, todas as nossas ações, os nossos projetos, e que Ele veja que é bom e que o plano do Senhor se realize sobre isso para que a gente o conheça. Tudo errado, tudo feito dos pés pelas mãos, né? Tudo metendo os pés pelas mãos, tudo errado. Esse é o primeiro ai das pessoas que querem dar ideia para Deus. Estão cheias de pecados, cheias de iniquidades e querem dar ideias para Deus. Esse aí é o primeiro ai. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. As pessoas que trocam os conceitos de Deus, os princípios de Deus, por aquilo que elas acham melhor, por aquilo que elas acham mais fácil. Tá cheio de crente assim sobre a face da terra, fazendo aquilo que eles acham que é fácil fazer. E Deus não disse que é pra gente fazer o que é fácil. Ele disse que é pra gente fazer o que é certo. E o que é certo nem sempre é doce. Nem sempre é facinho de achar, como se estivesse na luz. Você entende? Aquilo que é para ser feito, às vezes é muito difícil. E porque é difícil, então as pessoas trocam aquilo que é realmente doce, aquilo que é realmente luz, aquilo que é realmente, o que mais ali que ele coloca, que é o bem, e trocam por aquilo que é fácil, mas o fácil está escondido lá nas trevas, o fácil está escondido no azedo, o fácil está escondido no mal. Então a gente tem que prestar bem atenção nisso. Então, ai das pessoas que ficam trocando o certo pelo duvidoso. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isso é o que eu tenho. Só eles sabem. Orgulho. São as pessoas mais difíceis de lidar. E ai também dos que são campeões, dos beberrões, né, em beber vinho, que acham que sabem o que é plantar uma vinha, o que é produzir um vinho. Isso aí tudo tem a ver com a unção também do Espírito Santo, com a alegria, né, do Espírito Santo. Então aquelas pessoas que são campeãs em ficar falando, né, do poder de Deus, do Espírito Santo e não sei o que, fora os que bebem mesmo, né, os que são alcoólatras. E misturar bebidas. Ó, pega lá o vinho, que é aquilo que Deus produziu, que Deus fez, né, e mistura lá a cachaça, a pinga, a vodka e outras bebidas. Pega aquilo que é de Deus, aquela unção que é de Deus, e mistura com um monte de coisa mundana, um monte de coisa que Deus não produziu e quer que as pessoas vivam aquilo, bebam aquilo. E o pior de tudo é que as pessoas gostam. Né? O pior de tudo é que as pessoas gostam. Olha, dos que por suborno, ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. As pessoas aí que cometem as injustiças, ai deles, ai deles. Então aqui ó, o ai aos que estão na iniquidade, ai aos que estão no pecado, ai dos que chamam o mal por bem, trevas em luz, amargo em doce, ai de todos esses,
Ai dos que são sábios aos próprios olhos, ai dos campeões que bebem, né, o vinho. Então aí 6 a 7 ais, 8 talvez, se a gente especificar ali luz, trevas, amargo, doce, cada um deles ali é um ai. Então vários ais. Você lembra onde que tem ai na Bíblia, além de Isaías? Onde que estão os outros ais? Em Gideão tem Ais. Onde Ai de mais? mim. Apocalipse, né? Apocalipse é só Ai. É ai de lá para cá, daqui para lá, de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, da esquerda para a direita, de tudo quanto é lado. Mas olha aí, ó, olha o que esse texto diz. Ele ainda diz assim, ó, a cegueira espiritual, o coração duro, a força da vontade própria, o orgulho, a arrogância e coisas desse tipo levam o homem para longe de Deus. E todo ser humano que se afasta de Deus vai ouvir o ai. Vai ouvir o ai, porque quem está falando esse ai não é a pessoa. Gideão era ele que dizia ai de mim. Aqui é Deus que está falando. Ele está dizendo ai de você, seu cego, seu coração duro. Pobre, miserável, cego. Ai de você, você não faz ideia do que vai te acontecer ainda. Ai de você. Então esse ai aqui de Apocalipse, ele é igual o ai lá, esse ai de Isaías, é como o ai de Apocalipse, onde não são as pessoas que dizem ai de mim. Isaías também fala aqui mesmo, ele diz ai de mim, que sou pecador e vou perecer porque eu vi o Senhor e tal. Ele diz dele mesmo, mas nesse texto e lá em Apocalipse é Deus que fala e ele diz ai de vocês. Então aí quando Deus está falando ai de nós, amados, daí a gente tem que prestar mais atenção, tem que se preocupar um pouquinho mais, porque é real, ele vai acontecer. Então isso acontece com todas as pessoas que se afastam de Deus, que vão para longe de Deus e permanece pensando que Deus está perto. A pessoa está longe de Deus por causa das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas escolhas, mas ela está pensando, ela permanece pensando que Deus está perto dela, que ele vai ouvir e responder às suas orações egoístas. Mas aí olha o que o texto bíblico diz, ó, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. Deus não está perto daqueles que se afastam dele. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. E lá no finalzinho aqui do texto, ele diz ali, né, aqui o último versículo, ó, por isso como a palha, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas folhas, como pó, serão levados pelo vento. Por que que isso vai acontecer? Aí ele diz aqui o porquê. Então ele está dizendo aqui, ó, vai acontecer isso. Ai, 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 de vocês que fazem tudo isso. Olha o que vai acontecer. Aí diz, por quê? Aí vamos colocar mais um ai aqui, ó. Ai daqueles que rejeitaram a lei do Senhor. Então todos esses que ouviram aí o ai do Senhor, é porque eles rejeitaram a lei do Senhor e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Tomaram, né, criaram vontade própria. É aquele texto também que diz que a criação se voltou contra o seu Criador. E aí vai trazer todos esses resultados difíceis. Então hoje é tempo, né? Vamos trazer a boa notícia aqui, né? Hoje... tempo de ouvir isso aqui hoje, amanhã ouvir o capítulo 6, porque daí... Ó, a Vicky tá pedindo para mandar um oi pro Pedro. Pedro, querido, Deus abençoe você. Pedro! Seja aquele que não vai ouvir o ai do Senhor. Amém. Mas seja aquele que vai ouvir o Senhor te chamando pelo teu nome. Venha, Pedro. Amém. Venha habitar eternamente comigo, teu Senhor, né? Amém. Que cada um de nós tenha isso, né? Que nós tenhamos isso, de não ouvirmos os ais de Deus, mas ouvirmos o nosso nome sendo chamado como aqueles que são salvos e que viverão eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a Vitória, o Pedro, a Isabel, a Águida,
Quem mais? A Carla. Deus abençoe a cada um de vocês e aos Tá demais aí, dê um oi aí pra gente. que a pra gente saber, né? tem alguns que a gente não está conseguindo ver o nome, então Você que tá no Deus Facebook os também, em nome de abençoe. Jesus. É isso, irmãos. Vamos orar, né? Porque hoje o altar hoje não é o altar do ai, amém, é do ai, amém, é do ai, aleluia, né? Hoje é o altar Não é iFood, dos muitos ais aí. ai. Mas aqui o tema, ele diz, né? Que Senhor dos exércitos, esse será é o altar. exaltado em sua justiça. Isso, o altar. Que ele seja exaltado Isso. em sua justiça, glória, Amém. poder e majestade. Que nós nos rendamos aos seus pés, quebrantados, humildes, obedientes, amantes da sua palavra, guardando ela na mente, no coração, tendo ela perto do coração e perto dos lábios, em nome de Jesus, Aleluia. em todo o tempo, produzindo frutos de justiça que agradam ao Rei dos Reis, ao Senhor Em dos nome Senhores. de Jesus. Nós oramos, Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor. Aleluia. Enche nossa vida, enche nosso coração, limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos e derrama a glória do Senhor sobre nós. Em nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã, Até amanhã. na permissão de Deus. Num dos capítulos mais famosos de Isaías, capítulo 6. Isso, estaremos aí. Amém? Deus abençoe. proverá. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Qual barro sei que sou em tuas mãos, do pó tu me formaste, meu Senhor. Mas tua imagem me se revelou. Foi quando tuas mãos barro amassou. Seu barro não se deixa amassar. A imagem nunca vai aparecer. Se as mãos de Deus o barro disser não, os pés do mundo inteiro pisarão. Qual barro sei que sou em tuas mãos,